alunos, estamos de volta para continuarmos a aula sobre a questão da tecnologia da informação. Espero que tenha compreendido e entendido no primeiro bloco as questões que a gente colocou. Sempre que possível, voltem a essa aula, escute novamente, veja todos os conceitos que passamos até então. Agora nós vamos falar sobre a questão de gestão por função. Dentro de uma empresa, toda e qualquer pessoa faz parte de um organograma, onde esse organograma está de certa forma interligado. Então cada funcionário tem sua função dentro daquela empresa. Especificamente nós temos a questão que essa gestão por função, os processos são considerados e tratados dentro de suas especialidades e entendido e delimitado dentro de suas respectivas áreas. A principal característica observada nessas organizações é a quebra das vias de comunicação entre os departamentos, com a criação de barreiras funcionais, que isolam áreas multidisciplinares atuantes nos mesmos processos. Os sistemas de informação tendem a ser setorizados específicos para aplicação em cada área. Ou seja, cada funcionário tem sua função específica dentro da empresa. E essa função ela é de acordo com o que você entende e compreende sobre aquela função. Exemplo, nós temos em uma empresa de vendas de imóveis, nós temos o vendedor, nós temos o caixa, nós temos o gerente de loja, nós temos o supervisor, nós temos o estoquista, nós temos o repositor, ou seja, nós temos a parte da tecnologia da informação, nós temos a parte do credenciário. Ou seja, cada pessoa é uma peça fundamental dentro daquela empresa. E cada pessoa, no caso, tem sua função específica de acordo com aquela área que você desenvolve. Ou seja, essas áreas elas se interligam através da setorização. E o que faz isso? Os liderados recebem orientações de seus respectivos supervisores. E isso faz com que seja utilizado novos meios, novos parâmetros tecnológicos para que o fluxo seja interligado e não haja quebra nas informações, desde o vendedor até o que vai montar aquele imóvel na sua casa. É um exemplo simples de função em relação aos departamentos. Diante disso, nós temos a gestão de processos. O que é um processo dentro de uma gestão? É uma sequência de atividades interligada. Uma coisa que vocês têm que ficar bem claro. A palavra-chave de toda essa disciplina é interligação. Por quê? Porque todas as áreas elas estão unidas de alguma forma. Como o tema da disciplina é especificamente a tecnologia da informação, então a gente utiliza esses meios como essa sequência de interligação entre as partes. Essas características por insumos, no caso inputs, o que significa? Entradas, elas são mensuráveis, ou seja, se são mensuráveis, essas atividades elas agregam valores e saídas output de atividades destinadas a produzir um bem ou um serviço intermediário. No caso, essas cadeias de agregações de valores, e o processo deve contribuir para a satisfação do cliente. E cada etapa deve agregar valor a uma etapa anterior. Nossa, não entendi, ficou muito confuso. É simples. Toda entrada de alguma informação, ela vai ser analisada, quantificada, revista, para que seja passada aquela informação subsequentemente, de forma que interligue todos os departamentos daquela empresa. Ou seja, para que uma informação não seja passada de uma forma e outra informação seja passada de outra forma, dando a entender resultados diferentes. Então, para que isso não aconteça, tudo tem que ser filtrado, tudo tem que ser unido, tudo tem que ser analisado para que não passe a informação errada. E esses processos, nós temos dois específicos, que são os processos funcionais, que têm o seu início e seu término no contexto de uma mesma função e especialidades. São exemplos de como função de compras, função de contabilidade, função de finanças e etc. O objetivo dessa funcionalidade coincide com os objetivos da própria função,
que o viabilizam. Esses processos são estabelecidos para otimizar o desempenho da função, ou seja, equilibrar o desempenho de todas aquelas áreas específicas dentro daquele padrão de entrada e saída. De certa forma, está voltado para a realidade interna da empresa. E essa realidade interna sempre tem que ser passada desde do vendedor até a gerência, ou seja, todas as informações têm que ser passadas de forma clara, confiável e verdadeira. E por fim, nós temos o processo de negócio. Esse processo de negócio são projetos específicos. É geralmente voltado para quando o cliente pede alguma coisa de uma forma e ele quer que aquele processo tenha uma resposta, que não é comum à empresa, vamos dizer assim. São chamados processos de negócio aqueles que servem de diversas funções organizacionais para gerar produtos, mais diretamente relacionados à razão de existir da organização. Então, quando há uma personalização daquelas informações, essas informações são pautadas dentro daquela parte específica, daquela parte personalizada, daquele tipo de informação que um cliente pode vir a solicitar, certo? E ficou claro para vocês, gestão de função, gestão de processamento. Ao longo dos anos 90, foram desenvolvidas diversas linhas de software que viabilizavam processos interdepartamentais, ou seja, permitiam que a gestão das atividades organizacionais ocorressem de forma integrada e em todos os níveis decisórios. Ou seja, ao longo dos anos 90, com a expansão da internet, foram criados vários programas para que esses processos fossem facilitados dentro da empresa, para que aquelas informações fossem mais rápidas e mais precisas, para que isso ajudasse principalmente nas tomadas de decisões. Esses sistemas foram denominados Sistema de Gestão Integrada. Em paralelo com o seu amadurecimento, ocorreu a evolução das redes, sobretudo a internet, que se tornou um ambiente propício a pesquisas e informações relacionadas a bases comerciais. Um exemplo claro disso era que nos anos 90 existia poucas empresas que tinham, no caso a internet. A gente via especificamente as escolas que tinham a internet através de via satélite, e essas informações que eram conduzidas de acordo com essa tecnologia utilizava de processos como e-mail, troca de informações, pesquisa em banco de dados, pesquisas na internet para um contexto de uma aula, entre outras vertentes. Até então, ao surgimento da internet como forma de pesquisa, nós tínhamos as grandes enciclopédias manuais. A mais conhecida é a Barça, que continham informações de A a Z e utilizavam as informações contidas nela, que todo ano era renovada, para passar aquelas informações. Mas com o advento da internet, exemplo, ficou mais fácil fazer aquelas pesquisas, entender como estava o meio. E hoje em dia nós temos N formas de conceitos através da internet, principalmente como as mídias sociais, entre outros programas de informações que trazem à tona toda essa questão da tecnologia. Certo? Então nós temos também a questão do conceito e princípios do marketing de relacionamento. O que seria o marketing de relacionamento? É uma estratégia de negócio voltada ao entendimento e à antecipação das necessidades do cliente e potenciais de uma empresa. Do ponto de vista tecnológico, o marketing de relacionamento significa capturar os dados do cliente ao ponto de toda a empresa consolidar todos os dados captados interna e externamente em um banco de dados central, analisar os dados condicionados, no caso, distribuir os resultados dessa análise aos vários pontos de contato do cliente para usar essa informação para interagir os pontos entre o cliente através de qualquer ponto de contato com a empresa. Professor, não entendi muito bem esse contexto. Simples.
Quando você vai entrar em um site específico, exemplo, o Facebook. Para você entrar no Facebook, você tem que fazer um cadastro. O cadastro básico é nome, data de nascimento, ao que você gosta de fazer, e etc, etc, etc. Então, essas informações pré-liminares, ou seja, as primeiras informações, elas ficam em um banco de dados, que vai servir para que esses dados que foram capturados através do cliente sejam analisados e sejam interagidos com outras informações pertinentes para a empresa. Um exemplo bem claro dessas informações que estou falando em relação ao marketing está no Instagram. Não sei se vocês já observaram, quando você utiliza os stories, que você vai fazendo aquela vistoria, passando um por outro, entre um e outro, geralmente tem propagandas. Essas propagandas, se você não clicar em nenhuma, elas sempre vão ter propagandas diversas, sobre comida, sobre cursos, sobre, enfim, N coisas. Mas se você especificamente clicar em uma dessas propagandas, né, sobre aquela empresa e lê-la, os próximos stories sempre vão estar voltados para aquele tema que você clicou no início. Por que isso? Porque o Instagram, a tecnologia do Instagram, entendeu que você estava interessado naquele tipo de informação. E ele vai filtrar aquela informação que você acessou e vai colocar outras informações similares nas próximas. E por último, nós temos a questão das tendências tecnológicas e ética. Bom, o desenvolvimento da capacidade desse processamento de computadores e a miniaturização dos componentes eletrônicos, juntamente com o barateamento das transmissões de dados e o uso intensivo da internet, tem acarretado profundas mudanças, não apenas no âmbito das organizações, mas em questões individuais e sociais, cujas referências para a discussão encontram-se no campo da ética. Nós temos, no caso, alguns pontos específicos dentro desse conceito, que seria, no caso, a privacidade, acuidade, propriedade, acesso, emprego e monitoramento. A privacidade, como o próprio nome já diz, fala sobre a questão do sigilo das informações. Como assim esse sigilo das informações? São informações que o cliente ele passa através de um sistema, de um software, ou até mesmo quando vai a uma empresa. Essas informações elas têm que ser sigilosas. A empresa ela não pode estar divulgando os dados pessoais do cliente, entre outras coisas. Então tem que ter o quê? A privacidade, que faz parte da ética. O segundo ponto é a acuidade. A acuidade é a veracidade e a confiabilidade daqueles dados que foram obtidos. Ou seja, o que foi armazenado, no caso, eles têm que ser verdadeiros e confiáveis, para que futuramente, quando fazer uma pesquisa sobre aquele cliente ou aquelas informações que foram prescritas, né, sejam, de certa forma, confiáveis em relação a projetos futuros dentro daquela empresa. Então é fundamental e importante que haja essa acuidade. Nós temos, no caso, também as propriedades. A propriedade especificamente fala do que já falamos anteriormente sobre a questão da pirataria. Então a propriedade ela está voltada para os direitos autorais. Quando uma pessoa faz um TCC, exemplo, ele procura sempre escrever o que ele acha de acordo com o que ele pesquisou. Só que ele não pode copiar dados de outros autores, porque vai inferir, de certa forma, a questão da propriedade, da ética em relação àqueles dados que foram obtidos. Por isso que é sempre interessante e de fundamental importância citar outros autores, mas colocando sempre da onde foi tirada aquela referência. É um exemplo. Então, isso está voltado especificamente para os direitos autorais. Dentro de uma empresa, está voltada pela questão da qualidade em relação ao banco de informações que é adquirido em relação àquele cliente e em relação ao que, de certa forma, a empresa passa para aquele cliente. Então, temos que ter, principalmente, o uso de softwares sempre verdadeiros, sempre legais, não utilizar cópias ilegais. Segundo,
esses dados ele tem que ser armazenado com informações do cliente, experiências do funcionário, dados sobre o mercado e a concorrência, ou seja, está tudo interligado, certo? Acesso. Acesso está referente especificamente às informações a respeito de como corrigi-la caso esteja inconsistente, ou seja, como editá-la. Ou seja, eu posso buscar aquela informação, buscar aquele meu cliente específico, mas eu vi que o endereço dele está errado. Então eu vou lá, edito, coloco o endereço correto e salvo. Então isso faz parte do acesso àquelas informações, que não é uma informação que você não pode manipulá-la, ou seja, não pode de certa forma trocar, alterá-la. Sim, você pode editá-la, sempre colocando dados verdadeiros, sempre utilizando a acuidade. Emprego. Emprego em relação ao respeito às informações. Muitas organizações têm declarado que pretendem, caso o emprego maciço da tecnologia da informação, reduzir forças de trabalho. Ou seja, o emprego dessas informações muitas vezes acabam com a nova tecnologia, fazendo com que muitos profissionais acabam perdendo os empregos porque a tecnologia substitui. Começamos basicamente muitos anos atrás, e isso hoje já é uma realidade. Mas entenda que sempre vai existir a tecnologia e sempre vai existir também o profissional qualificado para fazer aquela função, unindo o seu perfil com o perfil tecnológico, certo? E por último nós temos o monitoramento. O que é esse monitoramento? Os recursos que se encontram disponibilizados na empresa, que são de sua propriedade, como computadores, impressoras, redes, entre outros, que fazem com que seja reduzido o custo operacional, seja reduzido o tempo e faça com que seja mais rápido e em tempo real a busca de informações daquele cliente, daquele produto, daquela informação que o gerente necessita para tomar aquela devida decisão, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês todas as informações que passamos até aqui. Espero que de forma sucinta, né, rápida, mas dê para entender e compreender as informações mais peculiares sobre o tema. Qualquer dúvida, entre em contato com o seu tutor online. Também tem um material de apoio disponível também no link abaixo. Utilize as informações. Reveja essas aulas quantas vezes você necessitar. Tenham bons estudos e até a próxima aula.